Immanuel Kant, A Religião nos Limites da Simples Razão. Parte 1, capítulo 3. Seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Se inscreva no canal. Capítulo 3. O homem é mau por natureza. Vitis nemo sit nescitur. Horácio, Satire 1, 3. A expressão "o homem é mau" não pode significar outra coisa de acordo com o que precede, senão ele tem consciência da lei moral e, contudo, admitiu em sua máxima afastar-se dela nessa ocasião. É mau por natureza significa que isso se aplica a ele considerado em sua espécie. Não é que uma qualidade desse gênero possa ser deduzida de seu conceito específico, aquele de um homem em geral, pois então ela seria necessária. Mas, na medida em que o conhecemos por experiência, o homem não pode ser julgado de outra forma ou por outro lado. Podemos supor esse pendor como subjetivamente necessário em todo homem, mesmo no melhor. Ora, a partir do momento em que esse pendor deve ser ele próprio considerado necessariamente como mau moralmente e não, por conseguinte, como uma disposição natural, mas como uma coisa que pode ser imputada ao homem, que deve consistir necessariamente, por conseguinte, em máximas do arbítrio contrárias à lei, e que é preciso considerar essas, por causa da liberdade, como contingentes em si, o que por sua vez não poderia concordar com a universalidade desse mal. Se esse supremo fundamento subjetivo de todas as máximas não estivesse de alguma maneira ligado à humanidade, e se não tivesse de alguma forma arraigado, poderíamos designar esse pendor como um pendor natural ao mal. E como é preciso que seja sempre culpado por seu próprio erro, um mal radical inato na natureza humana, que, no entanto, nós mesmos contraímos. Ora, que um pendor perverso desse tipo deva estar arraigado ao homem, isso é um fato do qual podemos nos poupar de apresentar uma prova formal, diante da multidão de exemplos vivos que a experiência das ações humanas nos apresenta. Se quisermos extraí-los desse estado em que muitos filósofos esperavam encontrar sobretudo a bondade natural da natureza humana, ou seja, o estado chamado de estado de natureza, bastaria comparar a essa hipótese as cenas de crueldade não provocada que oferecem os dramas sangrentos de Tofoa, da Nova Zelândia, das Ilhas dos Navegadores e aqueles que não têm fim nos vastos desertos da América do Noroeste, citadas pelo capitão Hearne, dos quais ninguém tira sequer a menor vantagem com essa hipótese, e apresentaríamos então mais vícios de barbárie que o necessário para nos afastarmos dessa opinião. Entretanto, se formos da opinião que a natureza humana se revela melhor no estado de civilização, em que suas disposições podem desenvolver-se de uma maneira mais completa, seria necessário proferir uma longa e melancólica ladainha de acusações contra a humanidade. Queixar-nos-íamos da falsidade secreta, mesmo na amizade mais íntima, de modo que medir a própria confiança nas confidências recíprocas, mesmo naquilo que se relacionasse com os melhores amigos, contaria entre as máximas universais da prudência. Queixar-nos-íamos do pendor em odiar aquele com o qual temos obrigações, coisa que o benfeitor ressalva que há na desgraça de nossos melhores amigos alguma coisa que não nos desagrada em absoluto, e de muitos outros vícios ocultos sob a aparência da virtude, sem falar daqueles que não se disfarçam de modo algum, porque já consideramos como homem de bem aquele que é um homem mau da classe geral. Finalmente, seriam suficientes vícios da cultura e da civilização, entre todos os mais ofensivos, para desviar os olhos da conduta dos homens antes de contrair para si mesmo outros vícios, ou seja, a misantropia. Entretanto, se não estivermos ainda satisfeitos, bastaria considerar o estado das relações exteriores das nações, bizarro composto dos dois estados precedentes, nos quais povos civilizados se encontram uns frente a outros na relação de estado de natureza bruto, organização guerreira permanente, tendo-se fixado de tal modo nessa posição
que dela não conseguem jamais sair. Podemos observar ainda que os princípios das grandes sociedades chamadas estados contradizem diretamente as alegações públicas de que, no entanto, não é possível afastar-se delas e que nenhum filósofo pôde ainda colocá-las de acordo com a moral, sem, entretanto, poder, por outro lado, o que é grave, propor melhores que pudessem conciliar-se com a natureza humana, de modo que o quiliasmo filosófico, que almeja um estado de paz perpétua, baseada numa sociedade das nações, ou seja, uma república mundial, é universalmente voltada à delisão como um sonho vazio, bem como o quiliasmo teológico, que espera a realização do melhoramento moral de todo o gênero humano. Ora, o princípio desse mal não pode, em primeiro lugar, ser posto, como se costuma dizê-lo usualmente, na sensibilidade do homem e nas inclinações naturais que dela derivam. De fato, estas não têm mesmo relação direta com o mal. Antes, conferem à intenção marcada em sua força a ocasião de provar o que ela é intenção da virtude. Assim, não devemos ser responsáveis de sua existência. Não o podemos tampouco porque, sendo inatas, não somos autores delas. Mas o somos do pendor ao mal, que, como se refere à moralidade do sujeito e se encontra em decorrência nele, como num ser que age livremente, deve poder ser-lhe imputado como a um ser falível, apesar da raiz profunda desse pendor no arbítrio que faz com que se deva dizer que subsiste como na natureza do homem. O princípio do mal não pode tampouco, em segundo lugar, ser procurado numa depravação da razão legisladora moral, pois precisaria então poder estipar nela a autoridade da própria lei e negar a obrigação que dela deriva, o que é impossível. Conceber-se como um ser agindo livremente e desimpedido, contudo, da lei, que lhe é conforme à lei moral, levaria a conceber uma causa agindo fora de toda a lei, pois a determinação que segue leis naturais não representa mais o fato da liberdade, o que é contraditório. Logo, para conferir um fundamento do mal moral no homem, a sensibilidade contém muito pouco, pois, excluídos os motivos que podem nascer da liberdade, ela torna o homem puramente animal. Em contrapartida, porém, uma razão que libera da lei moral, de alguma forma maligna, uma vontade absolutamente má, contém, ao contrário, muito, porque com isso a oposição à lei moral seria elevada até mesmo aos graus de motivo, pois sem um motivo o arbítrio não pode ser determinado, e o sujeito se tornaria assim um ser diabólico. Nenhum desses dois casos se aplica ao homem. Embora a existência desse pendor ao mal na natureza humana possa ser mostrado por provas de experiência tiradas da oposição efetiva do arbítrio humano à lei no tempo, essas provas, contudo, não nos informam sobre o caráter verdadeiro desse pendor, nem sobre o fundamento dessa oposição, mas, ao contrário, esse caráter, por referir-se a uma relação do livre-arbítrio, cujo conceito não tem nada de empírico, a lei moral, enquanto motivo, cujo conceito é assim mesmo puramente intelectual, deve ser reconhecido a priori, segundo o conceito do mal, enquanto esse é possível em virtude das leis da liberdade, da obrigação e da imputabilidade. O que se segue é o desenvolvimento deste conceito. O homem, mesmo mais mau, quaisquer que sejam as máximas de que se trata, não renuncia à lei moral, por assim dizer, à maneira de um rebelde, recusando a sua obediência. Ela se impõe, melhor, a ele de uma maneira irresistível em virtude da disposição moral e, se nenhum outro motivo agir em sentido contrário, a acolheria também em sua máxima suprema, como razão suficiente de determinação de seu arbítrio, ou seja, que seria bom moralmente. Entretanto, depende também, em virtude da sua disposição natural igualmente inocente, dos móveis da sensibilidade e os acolhe igualmente em sua máxima, segundo o princípio subjetivo do amor de si próprio. Se, entretanto, os acolhesse como suficientes por si sós, a determinação de seu arbítrio, em sua máxima, sem referência à lei moral, o que, no entanto, traz em si, seria moralmente mau. Ora, como os admite naturalmente com essa em sua máxima e como traria cada um desses motivos em si, se fosse único, suficiente para a determinação da vontade,
seria ao mesmo tempo moralmente bom e mal, se a diferença das máximas não dependesse senão daquela dos motivos, da matéria das máximas, ou seja, se a lei ou o impulso sensível constituíssem uma delas, o que, segundo a introdução, seria contraditório. Por conseguinte, a diferença entre o homem bom e o homem mau deve necessariamente ser encontrada não na diferença dos motivos que admitem nas máximas, não na matéria dessas, mas em sua subordinação, sua forma. Toda a questão é de saber de qual desses dois motivos o homem estabelece a condição do outro. Em decorrência, o homem, mesmo melhor, não se torna mau a não ser que inverta a ordem moral dos motivos, quando os acatar em suas máximas. Para dizer a verdade, acata nestas a lei moral, bem como a lei do amor de si próprio. Entretanto, percebendo que uma não pode subsistir ao lado da outra, mas devendo ser subordinada à outra como sua condição superior, faz dos móveis do amor de si e de suas inclinações a condição da obediência à lei moral, quando na realidade seria antes esta última que deveria ser acatada como condição suprema da satisfação dos outros, na máxima geral do livre-arbítrio, na qualidade de motivo único. Apesar dessa inversão dos motivos em sua máxima contra a ordem moral, as ações podem, no entanto, apresentar-se em conformidade à lei tão bem como se elas derivassem de princípios autênticos. É quando a razão não se serve de uma maneira geral da unidade das máximas, própria à lei moral, a não ser para introduzir nos móveis da inclinação, sob o designativo de felicidade, uma unidade de máximas que não poderia de outra maneira lhe ser útil, como se tornasse, por princípio fundamental, a veracidade unicamente para evitar a ansiedade de manter a concordância em nossas mentiras e nos enroscar em seus desvios tortuosos. Nesse caso, é verdade que o caráter empírico é bom, mas o caráter inteligível permanece sempre mau. Ora, se houver semelhante pendor na natureza humana, é que existe no homem um pendor natural mau. E esse próprio pendor, que deve finalmente ser procurado no livre-arbítrio e que é, em decorrência, imputável, é moralmente mau. Esse mal é radical, porque corrompe o fundamento de todas as máximas e mais, enquanto pendor natural não pode ser extirpado pelas forças humanas. De fato, isso não poderia ter lugar senão por meio de boas máximas, o que não pode ser produzido quando o fundamento subjetivo supremo de todas as máximas se pressupõe corrompido. Não obstante, deve-se poder dominá-lo, porquanto se encontra no homem como ser que age livremente. Em decorrência disso, a malignidade na natureza humana não deve, na verdade, ser chamada maldade, se esta palavra for tomada em sentido rigoroso, isto é, como intenção, princípio subjetivo das máximas, de admitir o mal enquanto mal como motivo em sua máxima, pois isso seria uma intenção diabólica, mas antes perversão do coração, o qual, segundo a consequência, é designado então igualmente de má vontade, esta não incompatível com uma vontade geral boa, provém da fragilidade da natureza humana muito fraca para observar os princípios por ela adotados, fragilidade unida à impureza e que consiste a não separar, segundo uma regra moral, os motivos, mesmo de atos realizados com boa intenção, uns dos outros e, finalmente, como consequência, a considerar somente tudo bem precisado se elas são conformes à lei moral e não se elas derivam dela, isto é, a não considerar essa lei moral como motivo único. Se, portanto, disso não resultar sempre um ato contrário à lei e um pendor a tais atos, ou seja, o vício, a maneira de pensar, no entanto, que consiste em interpretar a ausência do vício como uma conformidade da intenção à lei do dever, como virtude, deve ser chamada, desde logo, ela própria, uma perversão radical do coração humano, porquanto não se considera de modo algum o motivo da máxima, mas somente a observância da lei segundo a letra. Essa falta inata, reatos, assim designada porque se manifesta logo que o uso da liberdade se manifesta no homem, embora deva necessariamente ter surgido da liberdade e possa, por conseguinte, ser imputada, pode ser julgada em seus dois primeiros graus, a fragilidade e a impureza,
como não intencional, culpa. Mas no terceiro, como falta intencional, tolos, tem como característica certa malícia do coração humano, tolos malus, que se engana a si mesmo sobre suas intenções boas ou más e que, contanto que os atos não tenham como consequência o mal, o que poderia ocorrer de acordo com suas máximas, não se preocupa com relação às suas intenções, acreditando-se antes como justificado diante da lei. Disso decorre a serenidade da consciência em muitos homens que se julgam conscienciosos, contanto que, em ações em que a lei não foi consultada, em que ao menos não foi preponderante, tenham felizmente evitado as consequências más, e mesmo não imaginam ter mérito em não se sentir culpados dessas deficiências, das quais vêm os outros aflitos sem mesmo procurar, se não fosse por acaso o mérito da oportunidade. E se, de acordo com o estado de espírito que pudessem descobrir em seu foro íntimo, se o quisessem, semelhantes atos viciados não tivessem podido ser realizados por eles, no caso em que a impotência, o temperamento, a educação, as circunstâncias de tempo e de lugar que induzem em tentação, coisas todas elas que não poderiam ser-nos imputadas, não as tivessem afastado. Essa desonestidade que consiste em empenhar-se a enganar e que se opõe ao estabelecimento em nós de uma intenção de boa qualidade, se desenvolve externamente também em falsidade, e engano para com outrem, coisa que, se não quisermos chamá-la maldade, merece pelo menos ser chamada baixeza. Ela reside no mal radical da natureza humana que, ao falsificar o julgamento moral relativo à opinião que se deve ter de um homem e ao tornar a imputabilidade interna externamente de todo incerta, constitui a mancha de nossa espécie que, desde que não a eliminamos, impede o germe do bem de se desenvolver como o faria sem dúvida alguma. Um membro do parlamento inglês proferiu no calor dos debates esta afirmação: todo homem tem seu preço pelo qual se entrega. Se isso for verdade, o que cada um pode decidir por si, se não existe em absoluto nenhuma virtude pela qual seria impossível encontrar um grau de tentação suscetível dominá-la totalmente, se para que tanto o bom como o mau espírito nos alicie para o seu lado, basta que alguém ofereça mais e pague mais prontamente que o outro. Poder-se-ia inferir que essas palavras do apóstolo fossem verdadeiras para o homem de uma maneira geral. Não há aqui nenhuma diferença, todos são igualmente pecadores. Não há um só que faça o bem, segundo o espírito da lei, um só sequer. E assim, encerramos mais um trecho do livro A Religião nos Limites da Simples Razão, de Immanuel Kant. Se inscreva no canal e ajude a filosofia a encontrar mais gente na rede. Muito obrigado, valeu!